Amém? Como é bom adorar o nosso Deus. Nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra, toda glória, de toda exaltação. Amém? Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Para você que está novo na fé, eu tenho certeza que todos sabem onde está o livro de Gênesis. São dois livros muito conhecidos, Gênesis o primeiro e Apocalipse todo mundo sabe que é o último na Bíblia, né? Então nós vamos estar no livro de Gênesis, capítulo 37. Gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência comigo nesta noite, que vamos ter uma leitura extensa, acima da quantidade de leitura que eu costumo fazer antes da apresentação de uma mensagem. Mas nós estamos falando este ano a respeito de superação. A vontade nossa, como pastor, como da igreja, é que a igreja se supere. E a igreja é feita de membros, é feita de pessoas. Então, quando nós falamos na superação para a igreja, nós estamos falando da superação de cada membro da igreja. Cada pessoa, nós cremos, eu creio que este ano muitas bênçãos serão derramadas na nossa igreja. Muitas bênçãos serão derramadas na vida de cada irmão ou de cada irmã que nós temos aqui no nosso meio, porque Deus está trabalhando de uma forma atrás dos bastidores. Enquanto nós pregamos a palavra, ministramos, Deus está operando. Enquanto nós oramos, enquanto nós lemos a palavra, Deus está operando. E esse ano foi um ano profeticamente dado pela liderança da igreja como o ano da superação. Se você está passando por um problema de enfermidade na sua vida, eu quero dizer para você que eu tenho fé que este ano você vai superar. Você vai ser curado. O principal para Deus é que nós, como igreja, superamos espiritualmente. Que nós saímos daquela vida comum, tranquila, como uma pessoa que somente vai na igreja, e entramos espiritualmente, no mundo espiritual, e acreditamos que Deus vai fazer coisas no nosso meio. Passamos a viver uma vida dedicada, uma vida rendida ao Senhor. Essa é a maior rendição que Deus, a superação que Deus espera da sua igreja. Mas além disso, eu creio, como eu disse, que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Você que está esperando aí, quem sabe, o seu sonhado documento, este ano Deus vai derramar, vai colocar isso na sua mão. Você, quem sabe, que está pedindo um casamento a Deus, eu tenho certeza, eu creio no meu coração, que este ano você vai encontrar o seu príncipe ou a sua princesa. Que Deus vai te abençoar através deste casamento. Nós cremos, eu creio que este ano é ano de bênção e bênção dobrada na casa do Senhor, amém? Tendo dito isto, eu quero falar para você que primeiro, para que nós passamos por isso, para que nós recebemos essas bênçãos, nós temos que ser moldados por Deus. Deus quer trabalhar conosco, Deus quer nos moldar. E tendo dito isso, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no capítulo 37 do livro de Gênesis. Eu quero ler para você parte de uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia. Gênesis 37, encontrou aí? Vou começar a leitura no versículo 2. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles, de seus irmãos, a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente.
José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouve, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixe no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinarmos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava estas coisas no coração. Vamos para o capítulo 39. Quero ler com vocês. Depois de um certo tempo, quando José, traído por seus irmãos, foi levado como escravo para o Egito e comprado por Potifar, trabalhando na casa de Potifar, e a mulher de Potifar começou a desejá-lo, pois ele era um jovem bonito. Versículo 11, capítulo 39. Certo dia ele, José, entrou na casa para atender aos seus deveres, e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela, a esposa de Potifar, o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando. Mais outra passagem. Capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. As passagens que eu li com vocês têm uma coisa em comum, todas as 3 passagens que eu li. Elas falam de fases na vida de José, que na verdade é marcada pela vestimenta de José. O pai de José, Jacó, deu a ele uma túnica longa. No Egito, o povo do Egito, quando José era escravo, deu a ele um manto de escravo. Diante de Faraó,
Faraó lhe deu roupas finas. Roupas, vestimentas de linho fino. Quero falar com vocês nessa noite, e pretendo ser breve, sobre essas três fases, as três túnicas de José. As três vestimentas de José. Em Gênesis 37:3, nós vemos Jacó dando ao seu filho amado José a túnica longa. José foi filho de Jacó através de Raquel, a mulher que Jacó amava. José foi filho na velhice de Jacó. Jacó já havia tido 10 filhos homens quando José nasceu. Jacó, na verdade, tinha 91 anos de idade quando José nasceu. Naquela cultura havia a tradição de dar o melhor para o filho primogênito, para o filho mais velho. E neste caso seria Rúben. E o que acontece é que os filhos de Jacó estavam pisando na bola com Jacó. Estavam fazendo as coisas erradas. Rúben simplesmente tomou uma das concubinas de seu pai e teve relações com ela. Humilhou, envergonhou profundamente o seu pai, Jacó. Simeão e Levi fizeram o que não agradava diante de Jacó, matando os filhos de Siquém, matando o povo de Siquém, por causa de sua irmã, Diná. E não restava mais para Jacó esperança nos filhos. E ele amava esse José de uma forma tremenda, por ser esse filho da velhice, filho de Raquel. E vendo os seus filhos desobedecerem, ele diz: quer saber de uma coisa? Então eu vou honrar, eu vou prometer a José, através dessa capa que eu estou dando para ele, prometer a ele a primogenitura. As bênçãos que há em ser primogênito, o primeiro filho. Essa capa, na verdade, era uma capa longa de muitas cores, que ia até o calcanhar, ia longa até na palma da mão. Estava lendo sobre essa capa, as pessoas, historiadores, diziam que essa capa era dada somente para rapazes e moças de família rica. E José recebe essa capa como a capa da promessa. Jacó estava prometendo e também profeticamente falando a José que ele reinaria sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos, sobre o seu clã, sobre as tribos ali, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Talvez os irmãos de José não entendiam o que está acontecendo, José não entendia o que estava acontecendo, talvez nem mesmo Jacó entendia por que ele estava fazendo isto, de uma forma profética. Mas Deus estava atrás dos bastidores, trabalhando. Por isso que quando eu falei para a igreja, porque Deus usa a liderança, decretando este ano, é o ano da superação. Eu creio que Deus está atrás disto. Eu creio que as pessoas serão abençoadas, porque são palavras que vêm de Deus, e às vezes nós não entendemos porque fazemos e porque falamos, mas Deus está atrás disto. E estava ali Deus atrás dessa promessa. A promessa dada pelo Pai, a capa da promessa dada pelo Pai.
Aquela promessa de que ele seria um dia uma pessoa importante que governaria, não imaginava ele que José chegaria ao ponto. Talvez nem José imaginava isso. E a partir do momento que deu a capa, José começou a ter os seus sonhos. Eu quero falar para vocês nesta noite que a promessa é sempre dada por Deus, pelo Pai. Aquela capa era um símbolo da promessa do Pai, da promessa de Deus. O nosso Deus nos dá promessa. O nosso Deus promete a nós. E nós, como cristãos, somos conhecidos como o povo da promessa. Nós somos conhecidos como o povo da promessa. Entre o Antigo e o Novo Testamento, tem mais de 7.000 promessas dadas por Deus a nós. Deus nos promete que vai nos abençoar. Deus nos promete que tem vida eterna, que nós teremos vida eterna. Deus promete que um dia Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Deus tem nos prometido que Ele vai nos curar, vai cuidar de nós. Tem prometido do seu amor e do seu grande cuidado para com o seu povo. Nós somos filhos da promessa. Nós vivemos baseados nas promessas que Deus tem nos dado. A nossa esperança está na promessa que Deus tem feito para nós. Amém? Um dia nós estaremos com o nosso Senhor nos céus, porque é uma promessa que Ele fez. Jesus Cristo disse que Ele iria voltar ao Pai e preparar morada para nós, e um dia voltará para nos levar, porque onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. E nós cantamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, Maranata. Nós queremos as promessas de Deus ser cumpridas. A Bíblia é um livro de promessas e Jesus Cristo diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele jamais passarão. Vão ser cumpridas. Mas entre a promessa e a exaltação, tem o processo de Deus. Entre a promessa e a exaltação, é como se abrisse um parênteses. Tem um momento da humilhação. Tem um momento da dor. Tem um momento do sofrimento. E é aí que Deus nos molda. É aí que Deus começa a nos moldar. José teve a promessa. E de repente se encontra no Egito, comprado como escravo por Potifar. E ali a Bíblia diz que ele, trabalhando, tudo o que ele fazia prosperava. Tudo o que ele fazia saía bem feito. E a Bíblia diz que um dia Potifar havia deixado ele encarregado de toda a sua casa e disse: somente não coloque as suas mãos sobre a minha esposa. E José sai. Potifar não está em casa e José entra para fazer seu trabalho diário ali, quando a esposa de Potifar vem e gruda nele e quer seduzi-lo, quer levá-lo para a cama. E José não. José tenta correr e de repente ele corre e fica na mão dela o seu manto de escravo, a sua capa de escravo. Fica na mão da mulher de Potifar. E aqui começa uma história mais dolorida ainda dentro da humilhação de José. Como eu disse, entre a promessa e a exaltação está a humilhação. Eu sei que nós, nesta noite, todos aqui já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você não fez ainda, eu te encorajo, abra o seu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Ele transformar o seu futuro.
Deixe Ele renovar a sua visão, deixe Ele renovar a sua família, renovar os seus planos, os seus projetos. Abra o seu coração para Jesus. E a sua vida, você terá uma nova vida. Deus vai restaurar os seus passos. E a minha palavra é que a coisa mais boa que poderia acontecer conosco seria quando nós aceitássemos a salvação, imediatamente será arrebatado. Seria muito bom se isso acontecesse. Se nós aceitássemos, confessássemos Jesus como Salvador e fôssemos arrebatados. Mas o que seria? O que seria da igreja sem pessoas? Quem estaria pregando, ministrando a palavra de Deus a outras pessoas? Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Mas o problema é que nós aceitamos a Jesus, fazemos parte de um corpo que é a igreja, mas existe tribulação. Ou você não tem tribulação? Ou será que até hoje eu estou sendo o único que estou experimentando tribulação na vida? Isso faz parte da nossa vida. É um problema, sim. Muitas vezes nós passamos por desencontros na vida, por coisas que vai nos ferir. Mas na verdade Jesus Cristo nunca nos prometeu que seria festa o tempo inteiro. Ele disse que nós teríamos aflições. Mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É nesse período da dor, da humilhação, que Deus nos molda. É nesse período que nós somos moldados, e nesse período não é fácil. Nós passamos por dores, às vezes, enfermidade. E tem pessoas que estão doentes no nosso meio. E eu creio que Deus vai curar essas pessoas. Mas existe um processo, um período. Nós passamos por dores, às vezes um ente querido se vai, Deus o chama para a eternidade, isso dói, machuca o coração da gente, que nós que estamos aqui. Às vezes, uma pessoa da igreja se vai, muda daqui, vai para outro lugar, nós temos saudades, nós amamos as pessoas também. Muitas vezes, nós somos rejeitados por pessoas como José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Um casamento que destrói, o marido que se vai e não volta mais, a esposa que se vai e não volta, um filho que entra nas drogas, isso dói no coração do cristão. Dói no coração das pessoas. Às vezes somos acusados injustamente, isso machuca. Eu não quero falar só de tristeza aqui nessa noite, irmãos. Eu estou falando da nossa humanidade. Isso faz parte da nossa vida. E às vezes, muitas vezes, essas coisas intensificam. E eu já vi várias pessoas dizendo que depois que eles passaram a ser cristãos, é como se o mundo caísse sobre elas. Tudo ficou mais difícil, mas nós sabemos o que está atrás disso aí. É Satanás tentando buscar as pessoas. E elas dizem: pastor, eu já não suporto mais. Quantas pessoas vocês viram sentados nos bancos da igreja e hoje já está no mundo? Não aguentaram a pressão. É pressão dentro de casa, é pressão no trabalho, é pressão de todos os lados. Você acha que quando nós damos o nosso dízimo e oferta, acontece sim. Acontece sim. Nós damos o nosso dízimo e oferta e Deus nos abençoa na semana seguinte. Mas na outra semana, você sabe o que acontece? Satanás vem com sua retaliação sobre nós. É por isso que temos que ser fiel a Deus, orar e vigiar para que Satanás não venha nos atacar. Porque ele não está satisfeito com o povo de Deus.
Ele não está satisfeito conosco e muitas vezes ele ataca, faz pressão sobre as pessoas. E essa pressão não é só nisso, é pressão do pecado também. Quantas pessoas não saem da igreja porque estão sedentos de pecar? Sedentos de viver uma vida que reprova a Deus. Mas José, no momento da pressão, no momento da dificuldade, José saiu e largou a sua capa para trás. Ele fugiu do pecado e a Bíblia nos ensina a fugir do pecado. A Bíblia nos ensina a fugir do desejo da juventude. Os jovens já desceram ali para o seu culto, mas nós ainda podemos dizer, nós somos jovens. Amém? Se Jacó com 91 anos teve um filho, isso significa que nós nos nossos 50 somos jovens ainda. Amém? E é isso que a Bíblia diz. Jovem, fuja dos seus desejos. Pastor, é muito fácil você falar, você está casado, fuja do pecado. Mas como que a gente pode fazer isso? Porque a maior das pressões que as pessoas estão vivendo nos nossos dias tem a ver com a liberalidade do sexo. Os nossos filhos são atacados na escola de forma que nós não fomos. De todos os lados, eles são atacados. Hoje em dia é ensinado que nós somos o nosso próprio Deus. Nós fazemos o que nós queremos. Se um dia eu quiser ficar com um homem, eu fico com o homem. Se um dia eu quiser ficar com a mulher, eu fico com a mulher. É isso que está sendo ensinado ali nas escolas. É uma pressão muito grande sobre eles. Pastor, como é que eu fujo do desejo da juventude? Deixe-me falar uma coisa, igreja. Nós não conseguimos fugir do pecado se não for pela mão de Deus. Se não for por submissão a Deus. Se não for uma entrega completa a Deus. E essa entrega completa a Deus, ela não acontece se ela não for na oração e na palavra. Quer fugir do pecado? Vai para a palavra. Quer se solidificar na igreja? Vai para a palavra. Quer crescer? Vai para a palavra. Quer ser abençoado? Vai para a palavra. Quer a bênção de Deus na sua casa? Vai para a palavra, ora e deixe essa palavra te moldar, porque é Deus moldando a sua vida. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que nos conduz, que nos leva, a palavra de Deus que nos leva. Por isso que é lâmpada para os nossos pés, e é ela que ilumina o nosso caminho. É ela que direciona, que nos manda, que nos leva. Salmo 101, melhor dizendo, Salmo 1, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes, o prazer deste homem íntegro está na palavra de Deus, e medita nela de dia e de noite. Porque ele será como árvores plantadas na beira de um riacho. E dará o seu fruto na estação certa, e as suas folhas não cairão, e tudo o que ele fizer prosperará. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra de Deus diz. E Deus usa todas as circunstâncias para nos moldar. Deus usa a tribulação para nos moldar também. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, os quais são chamados pelo seu propósito. Muitas vezes as pessoas estão te atribulando. Por que isso acontece? São enviados de Satanás na sua vida para trazer tribulação.
Muitas vezes você está passando, Satanás está trazendo dores de cabeça para você, está trazendo sofrimento, tristeza, mas Deus usa isso para te moldar. As tribulações são usadas por Deus para nos moldar. Deus quer moldar aquele que Ele quer usar. Tiago escreve em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, ele diz que as tribulações nos tornam maduros e completos, para não ter falta de nada. Versículo 2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Os problemas, a tribulação vai formar o nosso caráter aprovado. As tribulações, as dificuldades, Deus usa isso para nos edificar. Mas vai chegar um dia que as dificuldades vão acabar. Se Deus tem promessa na sua vida, o seu tempo de choro vai acabar e você vai sorrir. O seu tempo de tristeza vai acabar e você vai viver em gozo. Deus, quando promete, Ele não promete nada para ninguém que Ele não possa cumprir. Imagine a vida de José. Foi vendido pelos seus irmãos. Traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, para um grupo de ismaelita que leva ele e vende lá no Egito. Trabalhando na casa de Potifar, fazendo tudo certinho, sendo fiel a Deus, honrando a Deus em tudo. De repente, um dia a mulher de Potifar quer agarrá-lo, quer seduzi-lo, ele sai correndo, deixa a capa para trás e é acusado de tarado. Essa é a melhor palavra, não tem outra. Foi acusado de ter violado sexualmente a mulher de Potifar. Vai preso injustamente, não foi uma semana, porque lá não é como no Brasil, que a pessoa é presa hoje, 2, 3 dias depois está na rua. A Bíblia mostra que ele ficou muitos anos preso. Depois ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. E aconteceu exatamente, e ele diz para eles, quando Faraó te levar novamente melhor ao copeiro, você lembra de mim. Passou 2 anos até que esse homem fizesse alguma coisa por José. Esquecido por todos. Por muito menos nós já teríamos chutado o pau da barraca e perguntado, Senhor, porque hoje existe um grupo de cristãos que é eles que dão ordem para Deus. Senhor, o Senhor vai mudar ou não vai a minha vida? Até quando eu vou esperar? Mas José esperou pacientemente no Senhor. Confiou que aquilo que Deus prometeu, Ele faria ser cumprido na vida dele. Quando passamos pela tribulação com vitória, nós nos tornamos mais fiéis a Deus. Muitas vezes, no meio da tribulação, é que nós vemos a mão poderosa de Deus. No meio da tribulação, Jeane, é que nós vemos os milagres de Deus. É no meio da tribulação, pastor Ribamar, que nós oramos mais. Que nós colocamos o joelho no chão. É no meio da tribulação que Deus opera, que Deus faz os seus milagres. José recebeu a promessa, ele foi provado e saiu aprovado. A primeira veste de José, o manto, a túnica dado por seu pai, foi dado pelo pai. Mas o manto de escravo foi dado no Egito. As pessoas deram. O mundão deu para José. E José foi moldado por Deus, através dessas dificuldades.
para ser o salvador do povo de Deus, para ser o salvador daquele povo naquela época. Se José não tivesse sido vendido como escravo, José jamais teria sido governador do Egito. Se José não tivesse sido moldado por Deus, Deus não poderia ter usado este jovem. Por causa dele, a descendência de Abraão não morreu de fome. José entende isso, que a mão de Deus estava sobre ele, ainda nas maiores dificuldades que ele estava passando. Quando seus irmãos perguntaram se ele não faria deles escravo, ele diz: não, o Senhor me mandou para cá adiante de vocês. Não acusou nenhum dos seus irmãos. José foi moldado e aprovado. Ele foi moldado quando ele estava fugindo do pecado. Ele foi moldado quando ele estava confiando no Senhor. E ele foi aprovado e honrado por Deus. Quando José honrou a Deus, então Deus o exaltou. Eu gostaria de falar o meu último ponto nessa noite. Já quero até chamar o pessoal que me ajude aqui com a música, que já estamos encerrando. Eu falei que a vestimenta da promessa é dada pelo Pai. A vestimenta da escravidão vem do mundo. Mas a veste de linho fino é dada pelo rei. Somente o rei pode exaltar um servo. Somente Deus pode exaltar os seus filhos, os seus servos. José foi vestido de vestes de linho fino. O dia que Deus havia prometido para José chegou. A promessa estava sendo cumprida. Deus prometeu e Deus exaltou a José. Deus tem promessas para você como indivíduo. Deus tem promessa para nós, como igreja. Para você como filho e filha de Deus. Eu creio que nosso sofrimento é passageiro em relação à eternidade que nós vamos viver. Eu espero uma eternidade eterna, uma eternidade lá no céu com Deus, em que Deus vai estar conosco. Nós vamos estar com todas as tribos, com todas as raças, cantando louvores a Deus. Mas eu espero bênçãos de Deus aqui também. Eu espero quando na enfermidade eu levanto os meus olhos para Deus e clamo: Senhor, tende misericórdia de mim e cura. E eu creio que Deus faz isso porque Deus tem dado para a sua igreja autoridade através do seu Espírito. É por isso que eu creio que o nosso pranto, o nosso choro vai ser passageiro, vai ser momentâneo. E a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio que tem pessoas na nossa igreja que neste momento está passando pela noite, mas tem pessoas que já estão raiando o dia. Vamos ser abençoados por Deus. Jesus prometeu que um dia iria voltar, e nós estamos como igreja esperando e cantando: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem, leva a tua igreja, leva o teu povo contigo. Nós queremos estar contigo, Senhor. Nós vamos ser exaltados. Vai haver um dia que nós vamos chegar na eternidade e Deus vai falar: vem meu filho, venha fiel, entre para o gozo de meu filho. Aqui está o galardão, você foi fiel no pouco, em muito te colocarei. Esse dia está chegando. Esse dia é o dia da exaltação da igreja. Confia, mas no momento do preparo, no momento que estamos preparados,
levante os seus olhos e exalta a Deus. Deus vai nos exaltar na hora certa, ou que seja na eternidade, ou que seja diante dos nossos inimigos. Amém? Feche os seus olhos, enquanto o grupo vai estar cantando essa música mais uma vez. Feche os seus olhos e sinta a presença do Espírito Santo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos ficar de pé neste momento. Eu sinto no meu coração, este é o momento que Deus quer ministrar na sua vida. Se há alguém aqui nesta noite que diz: pastor, eu tenho ouvido esta palavra, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero voltar aos braços do Pai. Se você é essa pessoa, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Se há alguém nessa noite que diz: Senhor, eu tenho passado por lutas, eu tenho passado por dificuldades, eu sei que eu estou no processo, eu preciso de forças, me ajuda para ser fiel mais, me ajuda a vencer este momento. Se você é essa pessoa, levante a sua mão, levante a sua mão, nós queremos orar com você. Eu quero pedir mais um pouco, venha aqui até o altar. Pastor Ribamar está aqui, nós temos pessoas que vai estar orando com você. Enquanto o louvor vai estar cantando, saia do seu lugar. Se há alguma área nessa noite que você precisa de oração, você precisa de cura, Senhor, eu preciso ser curado, eu creio que nesta noite a sua presença está no nosso meio para curar. Então saia de onde você está. Deus quer tocar em você, Deus quer sentir você, Deus quer te tirar de você, onde você está, de uma forma profética, para que aqui você seja abençoado. Venha, não fique sentado. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
dizer juntos. Senhor Jesus, Vem Jesus, vem Jesus.